Seu coração disparou quando reconheceu a voz de seu pai e quando pelo corredor: "Abre essa porta agora, João. Eu sei o que você fez." Antes que pudesse reagir, a porta foi arrombada, e lá estava seu pai, rosto vermelho de fúria, segurando uma foto impressa que mostrava João beijando Miguel na Praça do Rossio, no centro de Lisboa. A imagem, capturada por um estranho e enviada anonimamente, transformou a vida de João em um caos instantâneo. Sua família, conservadora e católica devota, o expulsou de casa naquela mesma noite, deixando-o sozinho nas ruas frias da capital portuguesa. Ele vagou pelas calçadas empedradas de Alfama, o bairro antigo onde crescera, sentindo o peso da traição como uma faca no peito. Como aquilo havia acontecido? Miguel e ele haviam sido tão cuidadosos, mantendo seu relacionamento em segredo por mais de um ano. Mas agora, com a foto circulando nas redes sociais da família, o segredo estava exposto. João se sentou em um banco, as lágrimas escorrendo enquanto recordava o primeiro encontro com Miguel. Fora em uma aula de literatura na Universidade de Lisboa, onde João estudava para ser professor. Miguel, já formado e trabalhando como editor em uma pequena editora, fora convidado para uma palestra sobre autores portugueses contemporâneos. Seus olhos se cruzaram durante a discussão sobre Fernando Pessoa, e uma conexão instantânea surgiu, como se as almas se reconhecessem. Dias depois, eles se encontraram em um café no Chiado. Conversaram por horas sobre livros, sonhos e a vida em uma sociedade que ainda lutava contra preconceitos arraigados. Miguel, com sua confiança natural, compartilhara histórias de sua juventude em Porto, onde enfrentara bullying por ser diferente. João, por sua vez, confessara o medo constante de decepcionar sua família, especialmente sua mãe, que via nele o filho perfeito para casar e dar netos. Naquele momento, João sentiu uma liberdade que nunca conhecera, mas também o início de um conflito interno que o consumiria. Com o tempo, o relacionamento floresceu em encontros clandestinos, passeios noturnos pelo Tejo, jantares em restaurantes escondidos, toques sutis que carregavam promessas. Miguel pressionava por mais abertura, argumentando que em 2026, Portugal já havia legalizado o casamento gay há anos, e que esconder-se era ceder ao medo. "Nós merecemos viver isso abertamente, João." "O mundo mudou", dizia ele, com olhos cheios de convicção. Mas João hesitava, atormentado pela imagem de seu pai, um homem tradicional que trabalhava como pescador em Setúbal e via a homossexualidade como um pecado imperdoável. "E se eu perder tudo?", respondia João, a voz tremendo. Agora, com a expulsão, João ligou para Miguel, que atendeu imediatamente. "Vem para cá, amor. Eu cuido de você", disse Miguel, sua voz um bálsamo no meio da tempestade. João pegou o metrô até o apartamento de Miguel em Belém, onde foi recebido com um abraço apertado. Sentados no sofá, João desabafou: "Meu pai disse que eu sou uma vergonha para a família. Minha mãe chorou e não me defendeu. Eles me deram uma hora para pegar minhas coisas e ir embora." Miguel ouviu em silêncio, mas seus olhos revelavam uma raiva contida. "Isso não é o fim, João. Vamos enfrentar isso juntos. Mas você precisa decidir, continuar se escondendo ou lutar pelo que sentimos." Naquela noite, enquanto tentavam dormir, João refletia sobre as escolhas que o levaram ali. Ele se lembrava de uma infância marcada por expectativas: ser o bom filho, estudar duro, casar com uma boa moça e perpetuar a linhagem familiar. Mas desde adolescente, sentira atração por meninos, um segredo que enterrara fundo para evitar o julgamento. Miguel, por outro lado, havia saído do armário aos 20 anos, enfrentando rejeição inicial de amigos, mas ganhando liberdade. "A dor passa, mas a mentira corrói por dentro", Miguel costumava dizer. No dia seguinte, João recebeu uma mensagem de sua irmã, Ana, a única que parecia entender. "Eu te amo, irmão. Mas papai está furioso. Dá tempo para ele." Aquilo deu uma faísca de esperança, mas também aumentou a pressão. Miguel sugeriu que João procurasse emprego para se sustentar, e juntos eles vasculharam anúncios online. João, com seu diploma em literatura quase concluído, encontrou uma vaga como assistente em uma livraria no Bairro Alto. "É um começo", disse Miguel, encorajando-o. Mas o conflito interno de João só crescia. Ele se questionava se valia a pena sacrificar a família por amor. E se Miguel o abandonasse? As noites tornaram-se longas discussões, onde Miguel defendia a autenticidade: esconder quem somos é como viver pela metade. "Olha para os casais gays em Lisboa, eles andam de mãos dadas sem medo." João contra-argumentava com o peso da tradição: "Minha família é tudo que eu tenho. Sem eles, quem sou eu?" Uma semana após a expulsão, João confrontou seu pai por telefone. "Pai, eu não escolhi isso. É quem eu sou." A resposta veio como um soco: "Você escolheu sim, ao se envolver com esse homem. Não volte aqui enquanto não mudar." O clique do telefone ecoou como uma sentença final.
João desabou, e Miguel o consolou, mas uma semente de dúvida se plantou, e se seu pai tivesse razão? A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias rurais. Miguel, vendo o sofrimento de João, decidiu agir. Ele marcou um encontro com amigos gays que haviam passado por situações semelhantes, formando um grupo de apoio informal. Na reunião em um bar discreto no Príncipe Real, João ouviu histórias de rejeição e reconciliação. Um homem contou como perdeu o emprego após ser autêde, mas encontrou força em uma nova carreira. Outro falou de terapia que ajudou a lidar com o trauma. Aquilo abriu os olhos de João, mas também o fez questionar se estava pronto para essa luta. Enquanto isso, rumores se espalhavam na universidade. Colegas cochichavam, e João sentia olhares julgadores. Uma professora, simpática, o puxou de lado: se precisar de ajuda, estou aqui. Portugal é progressista, mas nem todos seguem o ritmo. Grato, João continuou seus estudos, mas a tensão afetava seu desempenho. Miguel, por sua vez, enfrentava pressão no trabalho. Seu chefe, conservador, questionava sua estabilidade emocional após saber do relacionamento. O primeiro mês foi um teste de fogo. João se mudou oficialmente para o apartamento de Miguel, e eles navegaram por brigas domésticas nascidas do stress. Uma noite, após uma discussão sobre finanças, João explodiu: eu desisti de tudo por você. E agora? Miguel rebateu: não foi por mim, foi por nós. Mas se você se arrepende, talvez devêssemos parar. As palavras pairaram no ar, forçando João a confrontar sua escolha. Ele abraçou Miguel, murmurando desculpas, mas o dano estava feito, uma rachadura na confiança. Os dias se arrastavam em uma rotina precária, com João trabalhando na livraria durante o dia e estudando à noite. Miguel, sempre otimista, planejava viagens curtas para distraí-los, como um fim de semana em Sintra, onde passearam pelos palácios encantados, fingindo que o mundo exterior não existia. Mas a realidade batia à porta, uma ligação da mãe de João, implorando que ele voltasse ao normal. Filho, vá à igreja, reze. Isso é uma fase, disse ela, voz embargada. João desligou, coração partido, questionando se o amor valia tanto sofrimento. Miguel, sentindo a vulnerabilidade de João, revelou um segredo próprio. Anos antes, ele traíra um ex-namorado por medo de compromisso, algo que o assombrava. Eu não quero repetir erros, João. Mas precisamos ser honestos. Essa confissão fortaleceu o laço, mas plantou desconfiança. João começou a checar o telefone de Miguel, obcecado pela ideia de traição. E se você me deixar como deixou ele? Perguntou uma noite. Miguel jurou lealdade, mas o dano psicológico crescia. Na universidade, João enfrentou um confronto direto. Um colega conservador, Tomás, o abordou no corredor: ouvi sobre você e aquele cara. Isso é contra a natureza. Você devia se envergonhar. João, tomado pela raiva, rebateu: minha vida não te diz respeito. Preocupe-se com a sua. A discussão escalou, atraindo olhares, e João saiu tremendo. Mais tarde, contou a Miguel, que o incentivou a denunciar: não podemos deixar o ódio vencer. Juntos, eles foram à reitoria, onde a administração prometeu investigar, citando leis antidiscriminação portuguesas. Mas a pressão familiar intensificou. Ana, a irmã, visitou secretamente o apartamento. Papai está doente de preocupação, João. Ele não come direito. Ela implorou reconciliação, mas João se manteve firme: eu não posso mudar quem amo. Ana partiu dividida, prometendo tentar mediar. Dias depois, veio a notícia: o pai de João sofrera um infarto leve, atribuído ao estresse. Culpa consumiu João. É minha culpa, chorou ele para Miguel. Talvez eu deva terminar isso para salvá-los. Miguel, horrorizado, argumentou: não é sua culpa. Eles precisam aceitar você. Mas João, em um momento de fraqueza, considerou voltar para casa e negar tudo. Ele marcou um encontro com o pai em um café neutro em Lisboa. Lá, o pai o esperava, rosto envelhecido. Filho, volte. Esqueça essa bobagem. João, com voz firme, respondeu: eu amo Miguel, pai. Isso não é bobagem. O pai se levantou e foi embora, deixando João em pedaços. A traição veio de onde menos esperavam. Um amigo em comum, Ricardo, que sabia do relacionamento, vazou mais detalhes para a família de João por ciúmes. Ricardo sempre nutrira sentimentos por Miguel. Descobrindo isso, Miguel confrontou Ricardo em um bar, resultando em uma briga verbal acalorada. Você destruiu a vida dele por egoísmo, gritou Miguel. Ricardo rebateu: ele não te merece. Você é livre demais para ele. A notícia chegou a João,
que se sentiu traído duplamente. Com o tempo, João começou terapia, recomendada por Miguel. A terapeuta, uma mulher experiente em questões LGBT em Portugal, ajudou a explorar o conflito interno. Você está pagando o preço da autenticidade, mas vale a pena. Sessões revelaram traumas de infância, como ser repreendido por brincar com bonecas. Miguel, apoiando, também frequentou algumas sessões conjuntas, fortalecendo o relacionamento. Porém, uma oportunidade de emprego para Miguel em Madrid surgiu, prometendo estabilidade financeira. É uma chance para recomeçarmos, disse ele. João, ainda atado a Lisboa, hesitou. E minha família? Meus estudos. A decisão pendia como uma espada, forçando João a escolher entre amor e raízes. Ele recusou inicialmente, levando a uma briga feia. Você me prende aqui, acusou Miguel. João rebateu, você me força a abandonar tudo. A reconciliação veio após dias de silêncio. Miguel pediu perdão, e eles decidiram que Miguel recusaria a oferta por enquanto. Mas o incidente destacou a fragilidade, cada escolha tinha um custo. João, motivado, acelerou seus estudos, graduando-se com honras apesar das distrações. Na cerimônia, sozinho sem família, ele chorou, mas Miguel estava lá, aplaudindo orgulhoso. A sociedade portuguesa, com suas festas como o Santo António em Lisboa, oferecia momentos de aceitação. Eles participaram discretamente, vendo casais gays dançando abertamente. Veja, não estamos sozinhos, disse Miguel. Mas um incidente azedou, um grupo de jovens os insultou, e quando preconceitos persistentes. João, corajoso, enfrentou, o amor não tem gênero. A polícia interveio, mas o medo voltou. Meses passaram, e a relação de João e Miguel enfrentava novos testes. João, agora empregado full-time na livraria, sonhava em publicar um livro sobre experiências LGBT em Portugal contemporâneo. Miguel o encorajava, editando rascunhos. Mas a família de Miguel, mais aberta, pressionava por um encontro. Meus pais querem te conhecer, disse Miguel. João aceitou, nervoso, viajando para Porto. Lá, foi recebido calorosamente. Bem-vindo à família, disse a mãe de Miguel, abraçando-o. Aquilo contrastava com sua própria rejeição, trazendo inveja e tristeza. De volta a Lisboa, João tentou reconectar com sua mãe via mensagens. Mãe, sinto sua falta. Ela respondeu esporadicamente, mas o pai bloqueava avanços. Uma traição inesperada veio de Ana. Ela confessou ter enviado a foto inicial, achando que ajudaria João a acordar. Eu pensei que te salvando do pecado, disse ela, chorando. João, furioso, cortou contato. Você me traiu, mana. Como pôde? A revelação abalou, questionando lealdades. Miguel, solidário, sugeriu uma viagem para o Algarve para relaxar. Lá, em Praias Douradas, eles discutiram futuro, casamento, adoção. Quero isso com você, disse Miguel. João, tocado, concordou, mas o medo persistia. No retorno, uma crise. O pai de João processou por danos morais, alegando difamação familiar. O advogado aconselhou acordo, mas João recusou. Não vou me curvar. O julgamento em um tribunal de Lisboa foi tenso. Testemunhas, incluindo Ana, depuseram contra João. Miguel testemunhou a favor, defendendo o amor. O juiz, progressista, arquivou o caso. Em Portugal, o amor é livre. Vitória amarga, pois o pai deserdou João publicamente. Você não é mais meu filho, declarou. Pós-julgamento, João sofreu depressão, questionando escolhas. Valeu a pena? Perguntou a Miguel. Ele respondeu, sim, porque somos reais agora. Mas uma oferta de emprego para João em Coimbra surgiu, separando-os. Vá, cresça, disse Miguel, escondendo dor. João aceitou, iniciando uma relação à distância. Em Coimbra, João encontrou comunidade LGBT ativa, participando de eventos. Mas saudades de Miguel levavam a brigas por videochamada. Você parece distante, acusava João. Miguel admitia estresse no trabalho. Uma noite, Miguel confessou uma quase traição. Fui tentado, mas parei. João, ferido, questionou confiança. Como posso acreditar? A reconciliação exigiu esforço. João voltou a Lisboa para confrontar. Precisamos de regras, disse. Eles estabeleceram terapia de casal, explorando inseguranças. A terapeuta notou, vocês pagam o preço da sociedade, mas o amor pode curar. Uma reviravolta, a mãe de João apareceu no apartamento, sozinha. Eu errei, filho. Quero te entender. Lágrimas fluíram enquanto ela ouvia sobre o relacionamento. Miguel parece bom, admitiu. João, esperançoso, marcou um jantar. O pai recusou,
mas era um passo. Miguel, vendo progresso, propôs moradia juntos em Coimbra. Deixo tudo por você. João aceitou, mas o custo, Miguel perdeu promoção. Valeu, disse Miguel. Eles se mudaram, construindo nova vida. Mas tensões sociais persistiam. Em um festival em Coimbra, foram hostilizados por um grupo religioso. João defendeu: nosso amor não ofende ninguém. A mídia local cobriu, tornando os símbolos involuntários. Pressão cresceu, com ameaças online. A exposição midiática trouxe aliados e inimigos. Uma associação LGBT em Lisboa os contatou, oferecendo suporte. João, inspirado, escreveu artigos para jornais, expondo preconceitos. Miguel editava, orgulhoso. Mas o pai de João, vendo na TV, ligou furioso: você me humilha mais. João rebateu: estou lutando por direitos, pai. Uma traição interna abalou. Miguel, estressado, escondeu dívidas de jogo online, herdadas de vício passado. Descobrindo, João confrontou: você mentiu. Miguel admitiu: tive medo de te perder. Eles brigaram feio, com João saindo de casa temporariamente. Hospedado com amigos, refletiu: todo amor tem preço. Retornando, perdoaram-se, mas com condições. Miguel buscou ajuda para vício. A terapia ajudou, fortalecendo. João, por sua vez, enfrentou dilema ético. Uma editora ofereceu publicar seu livro, mas exigindo sensacionalismo sobre a família. Ele recusou: não trairei os meus. A família de João começou a rachar. Ana, arrependida, reconciliou-se, trazendo notícias. A mãe convencia o pai. Um encontro familiar em Setúbal foi marcado. Lá, o pai, relutante, ouviu. Eu não entendo, mas te amo, murmurou. Não era aceitação plena, mas um começo. João chorou de alívio. Miguel e João, fortalecidos, planejaram casamento civil. Convites enviados, mas o pai declinou. Na cerimônia em Coimbra, amigos e família de Miguel celebraram. João sentiu ausência, mas jurou votos: pelo preço que pagamos, seremos felizes. Pós-casamento, desafios continuaram. A adoção considerada, mas burocracia e preconceitos atrasavam. João publicou o livro Sombras do Amor, tornando-se voz para LGBT portugueses. Entrevistas expunham vulnerabilidades, atraindo críticas. Uma crise final. Miguel recebeu oferta irrecusável em Berlim. É o sonho da minha carreira, disse. João, ancorado em Portugal, hesitou: e nós? Discussões acaloradas seguiram, com acusações de egoísmo. Você me pede sacrifício demais, gritou João. Decisão pendente, João consultou a mãe: siga o coração, filho. Ele escolheu ir com Miguel, deixando emprego e família. O preço da felicidade, pensou. Em Berlim, adaptaram-se, mas saudades de Portugal corroíam. João escreveu sequel, explorando exílio emocional. A vida em Berlim trouxe liberdade, mas isolamento. Miguel prosperava no emprego, enquanto João lutava com idioma e cultura. Sinto falta de casa, confessava João. Miguel consolava: construímos isso juntos. Mas tensões surgiam. João ressentia o sacrifício, levando a brigas. Eu desisti de tudo, acusava. Uma visita a Portugal reavivou feridas. Encontrando o pai, agora mais suave: volto quando quiser. Mas João via danos irreversíveis. Ana, casada, compartilhava: você me inspirou a ser autêntica. De volta a Berlim, uma traição chocante, João descobriu mensagens de Miguel com um colega, flertes inocentes que escalaram. Confrontado, Miguel admitiu: foi um erro, solitário aqui. João, devastado, considerou separação: o preço foi alto demais. Terapia salvou. Eles exploraram raízes, medos de João, impulsos de Miguel. Perdoaram, mas com cicatrizes. João encontrou trabalho como professor, integrando-se. Anos depois, de volta a Lisboa para férias, refletiram. Pagamos caro, mas crescemos, disse Miguel. João concordou, mas questionava escolhas. A história termina com eles caminhando pelo Tejo, mãos dadas. Mas será que o amor justifica toda a dor causada a si e aos outros?